capítulo 8, no versículo 8:15. Esdras, capítulo 8, no verso 15, que vai dizer assim. Amém? Já achou? Amém. Glória a Deus. Não está um pouquinho calor, a gente sabe, mas a gente entende que é a hora da palavra. E o adversário da minha alma, da tua alma, ele não quer que você escuta o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Então, fica ligado. Eu sei que as crianças ficam um pouquinho agitadas, é normal, mas nós adultos precisamos entender que nós, aquele menino ali, eu não posso requerer a atenção dele, da Eliane, eles não sabem, mas eu sei, você sabe. Então é necessário que nós possamos nos atentar nessa noite, no nome de Jesus. No 15 vai dizer assim: ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tenho achado nenhum dos filhos de Levi. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa. No 17 vai dizer: enviei-os a Ido, chefe de Cassifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido. Agora a gente vai lá para o 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhes pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Aleluia! Você pode colocar sua Bíblia no banco e dar uma salva de palmas para esse Deus que ouve, a igreja pode se assentar. Neste capítulo nós vemos Esdras com grande responsabilidade. Se nós formos ler todo o livro do Esdras, o livro de Neemias, a gente vai ver que foram homens que estavam exilados, homens que estavam cativos, homens que estavam em um lugar preso. E eles entram no cativeiro, mas aqui é uma saída. Eles estão saindo do cativeiro babilônico e sendo novamente introduzidos na terra de Israel. Aqui Esdras está com um papel, com a incumbência de levar um povo para um lugar. Ele está saindo de um lugar e entrando em outro. Se nós prestarmos atenção na nossa vida, nossa jornada, nossa trajetória em toda a terra, é sempre assim. Primeiro a gente sai de um lugar e entra em outro. Nunca entra para sair. Primeiro sai para poder entrar. Eu saí do útero e vim para a terra. Eu saí da minha casa e estou na igreja. Eu saio do trabalho e venho para a rua e tomo uma condução. É sempre isso. Você sai e você entra. Mas quando eles estão saindo desse lugar, Esdras, com essa tamanha responsabilidade, quem era Esdras, Mariana? Esdras era um sacerdote, ele era escriba, ele era um homem dedicado à lei do Senhor, ele era qualificado para ensinar, para pregar, para interpretar as escrituras. Ele era um homem que levava de Deus, ele era da linhagem dos sacerdotes. Se você for ler lá, Esdras capítulo 7, você vai ver que ele era um homem qualificado, mas ele não era simplesmente um sacerdote. Ele se aplicou à lei, ele procurou entender o que estava acontecendo, ele procurou entender por que o povo estava naquele cativeiro. Ele sabia o que estava acontecendo no meio daquele povo. Esdras não foi um homem de
desavisado que caiu ali de paraquedas. Vamos lá, vamos levar, vamos fazer, vamos acontecer. Não. E quando ele entende, ele se aplica. Quando ele entende, ele começa a estudar. Quando ele entende, ele começa a querer saber como é que vai fazer as coisas. Ele busca uma direção. Glória. Ele não vai de qualquer maneira. E aí no 8:15 que a gente leu, vai dizer que ele ajuntei os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados por 3 dias. Isso aqui é porque eles estão saindo do exílio. Isso aqui já é a segunda leva. Eles estão saindo da Babilônia e estão indo para Israel. Mas antes de chegar nessa jornada, nesse caminho que eles tinham, porque durou 4 meses essa viagem. Era mais de 5.000 pessoas na responsabilidade daquele homem. E ali ele entende que ele vai ter que seguir um caminho. Ele para ali na beirada do rio e ele vai ver o que está acontecendo no meio do povo. Ele começa a contar, ele vê o que ele tem, mas ele também vê o que ele não tem. Esdras vê o que ele tem e Esdras vê o que ele não tem. Ele viu que ele tinha sumo sacerdote, ele viu que ele tinha sacerdote, porque a primeira leva que foi para Israel, que foi para Jerusalém, foi com a incumbência de fazer o templo, porque eles priorizavam isso. Não adianta o povo sair de Jerusalém, não adianta sair da Babilônia, sair do exílio, chegar lá e não adorar, chegar lá, ficar de qualquer maneira. Chegar lá e adorar, chegar lá e ficar de qualquer maneira, não adianta. Então a primeira leva que foi com Zorobabel, que foi com Jesus, eles foram para poder fazer o templo. E isso aqui já é a segunda parte. Agora Esdras reúne esse povo e está indo de volta para Jerusalém. Eles estavam presos, eles estavam cativos, eles estavam numa terra estranha. E eles estavam voltando para a terra dele. E Esdras nota, a gente não tem levita. Se você ler do 15 em diante, você vai entender. A gente não tem levita. Quem são os levitas? Os levitas é aqueles que serviam no templo. Os levitas é aquele que o sacerdote, o sumo sacerdote, precisava deles para que o templo tivesse, o culto do templo tivesse um andamento. Era eles que faziam a parte mais difícil, vamos botar aí. A parte mais trabalhosa, ele que ficava na porta, os levitas, eram os levitas que cantavam, eram os levitas que arrumavam, mas essa gente não tinha no meio do povo, eles não quiseram voltar para Jerusalém. Os levitas não quis voltar. E eu fiquei pensando, meu Deus, eles eram ali da tribo de Levi, eles tinham uma responsabilidade, mas o Espírito Santo ele ministrou no coração, irmãos, a Babilônia não é o mesmo cativeiro que Egito. É diferente. Porque no Egito eles eram escravos, no Egito eles não estavam ali amordaçados, fazendo um monte de coisa, sendo pisote. Na Babilônia não, filho. Eles eram escravos, mas montou um negocinho. Eles eram escravos, mas formou uma família. Eles eram escravos, mas estava de boa. Estava confortável. Aquele lugar não era a pátria dele, não era o lugar dele. Tinha outros deuses. O Deus de Israel não era o Deus da Babilônia. Mas o povo de Israel estava confortável naquela situação. Mesmo sabendo que eles não estavam no lugar onde Deus designou para que eles estivessem. E você vai me perguntar, mas o que tem a ver com isso? E daí? Entende isso aqui? Eu e você fomos chamados, tirados do Egito. Estávamos exilados, estava na mão do diabo. E às vezes surgem situações na vida das pessoas, surgem coisas que acontecem na minha vida, que de alguma forma, mesmo você sendo o povo de Deus, você vai para a Babilônia. Você fica lá, Deus permite uma situação difícil, Deus permite um aperto, Deus permite uma situação financeira, Deus permite algumas situações, porque talvez não estivéssemos andando da maneira que era para andar. E quando a gente está na Babilônia, lá tem outros deuses, irmãos. Na Babilônia tem outro rei. Na Babilônia, de origem, é outro senhor. Mas o povo estava confortável. Porque na Babilônia, sabe qual é a intenção da Babilônia? Mudar a mente das pessoas. Mudar a identidade. É falar para mim, falar para você que tudo que você fizer, que tudo que eu fizer é normal. Porque o mundo é normal. Para eles era tudo igual, não tem problema. Pode mentir, pode roubar, pode falar mal do outro, pode ter 2 mulheres, pode fazer o que você quiser, pode se prostituir. Na Babilônia pode. E
aqui pode fazer tudo. Se eu voltar para Israel, se eu fizer o que Deus está mandando, se eu for com Esdras, vai dar trabalho, vou ter que largar minhas coisas aqui, eu não vou poder viver da maneira que eu quero, eu não vou poder falar o que eu quero, eu não vou poder vestir o que eu quero, eu não vou poder andar com quem eu quero, eu não vou poder, então eu vou ficar na Babilônia. Porque é confortável. Vê se não é assim na vida do irmão, na vida do outro. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas nós precisamos olhar para nós. Como é que nós estamos vivendo? Sendo povo de Deus, sendo gente de Deus. Eu estou vivendo como se eu estivesse em Israel ou eu estou vivendo como se eu estivesse na Babilônia? Qual tem sido o meu comportamento? Qual tem sido o seu comportamento dentro da situação que você está vivendo? Porque muitas das vezes é isso que acontece. E Esdras para ali e repara que não tinha levita, não tem ninguém para servir no templo. Porque quem servia foi embora. Quem servia não quer servir mais. Porque o lugar de servir não é um lugar visto. O lugar de servir não é um lugar confortável. Mas Deus tinha chamado eles para servir. Mas Esdras não volta na Babilônia para pegar ninguém. Esdras, ele não fala assim, ele reúne os homens e fala, vai a Ido, vai acho que é Quefisa, vai lá naquela cidade para poder buscar, porque lá eu sei que tem, mas não vai na Babilônia. Deixa quem quis ficar na Babilônia ficar. Deixa quem quer ficar na Babilônia ficar. Porque teve e tem a oportunidade de sair, mas não quis sair. Foi anunciado, foi proclamado, o rei Artaxerxes deu a carta, Esdras tinha uma autorização na mão e falou, chegou o tempo da gente sair desse lugar e entrar naquele lugar qual o Senhor nos prometeu. Está na hora do povo sair desse cativeiro e viver o que Deus tem. Mas alguns não quiseram. E Esdras não volta atrás, não volta lá para pegar. Ele vai numa outra cidade, Deus envia e ele fala, boa mão do Senhor estava conosco. E ele segue. Entende isso aqui, irmãos? Esdras segue para o lugar a qual o Senhor tinha para aquele povo de origem. Ele não volta atrás. Enquanto isso, o povo, enquanto esses homens estão indo lá nessa cidade buscar, Esdras reúne o povo, apregou um jejum e começa a orar. Quando Esdras manda, ele só manda buscar. Ele manda buscar. Mas enquanto alguém está buscando, alguém está orando. Enquanto alguém está indo lá, o outro alguém está jejuando. Era uma conotação. Era todo mundo agindo junto, da mesma maneira. Porque não vai adiantar você querer buscar, você querer fazer sem oração, você querer fazer sem jejum, você querer fazer sem direção, você querer fazer sem aquilo a qual o Senhor mandou você fazer. Irmãos, quando eu li essa palavra, eu estava pedindo a Deus uma palavra de direcionamento para o ano de 2025. Eu sempre faço isso. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer para esse novo ano? Qual é o direcionamento que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa? Porque, irmãos, os dias são maus, os dias são maus, os dias são maus. O inimigo da minha e da tua alma, ele não está brincando e nem está aí para mim nem para você. Se eu venho aqui, se eu assisto o culto e vou para minha casa, ele está pouco se importando com isso. O diabo está se importando se você tem uma vida com Deus. O diabo está se importando se você tem uma vida de oração. O diabo se importa se você obedece à palavra, porque era isso que Esdras fazia. Quando ele pediu o povo para ir, ele vai orar, ele vai jejuar e ele vai se posicionar. Esdras é um homem de posicionamento. O pastor Elias falou aqui sobre posição. Esdras é um homem posicionado e sabe o que ele tem de responsabilidade e sabe o que ele precisa fazer. Você é o Esdras da sua casa, você sabia? Você é o Esdras da sua vida, você sabia? Porque muitas das vezes a gente quer terceirizar, porque talvez você veio no culto e você, era para fulano estar aqui ouvindo. Não, irmão, era para você estar aqui ouvindo. Era para eu estar aqui ouvindo. Porque Deus requer um posicionamento da minha parte, da sua parte. Porque se Esdras fosse uma água com açúcar, as coisas que aconteceram dentro de Israel, quando eles voltaram do exílio, não teriam acontecido. Mas
Mas Esdras vai buscar o Senhor. Esdras vai buscar o Senhor. E o Espírito Santo falou assim para mim: Mariana, vai me buscar. Não é isso que você quer? Não é isso que você está perguntando para 2025? Vai orar, vai jejuar, porque eu tenho direcionamento para liberar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Mas de qualquer maneira eu não vou falar. De qualquer jeito eu não vou me revelar. Porque se você ver, ele se revelou, o Senhor se revelou para ele. E Esdras envia aqueles homens, eles vão lá, buscam os levitas. Irmãos, eu já estou terminando, vocês sabem que eu não sou de decorar. Eles buscam o levita, mesmo que não havia, mas Esdras apregou um jejum e ele vai buscar o Senhor. Ele vai entender que aquele povo, mais de 5.000 pessoas, precisava percorrer um trajeto de 1.300 quilômetros a pé. E eu fiquei pensando, 1.300 quilômetros é muita coisa, né, pastor? Até lá, irmãos, a pé. Eu fiquei pensando nisso, falei, quanto que é 1.300 quilômetros? E eles seguiriam esse trajeto a pé. Um trajeto que durou 4 meses. Esdras falou, eu não vou pedir proteção para o rei. Eu não vou falar nada com ninguém. Eu não vou falar nada com ninguém. Eu disse para o rei que a boa mão do Senhor estava comigo. Eu disse para ele que o meu Deus estava comigo e ele ia me guardar e ele ia me dar uma jornada feliz. Então eu não vou pedir ajuda, porque ele podia pedir uma escolta. Sabe por causa de quê? Porque a viagem, ela tinha muitos perigos. Tinha muitos salteadores escondidos nos desertos, nas montanhas. Tinha rios que eles tinham que atravessar. E nessa jornada tinha criança, tinha idoso, tinha mulheres talvez grávidas, tinha bebê. Eu não sei, a coisa estava séria e a responsabilidade de Esdras estava pesando. Esdras estava falando, e agora o que eu vou fazer? Essa gente toda, esse povo. Aí ele jejua. Ele não pede ajuda. Ele não, irmãos, entende isso aqui? Não é que você não tem que pedir ajuda. Porque tem momentos que a gente vai ter que pedir ajuda, mas vai ter momentos que a gente vai ter que depender do Senhor. Vai ter momento que a nossa fé vai ser colocada em prova e é do Senhor que a gente vai ter que ter ajuda. Aleluia. E dentro daquela situação de perigo que aquele povo estava vivendo, aquela situação de assalto, aquela situação de dor, de tensão que aquele líder estava vivendo, ele se posicionou. Oh, glória! Ele entendeu o Deus que ele seguia. E aí ele foi orar, ele foi jejuar. E no capítulo, e no versículo, deixa eu ver se eu acho aqui. E no finalzinho desse versículo que a gente leu, ele disse: nós, pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Nós jejuamos, nós oramos, nós pedimos isso ao nosso Deus e Ele nos atendeu. O que é que você está precisando, que é pro Senhor que você está precisando falar? Qual é a situação que você está vivendo de aperto, de assalto, de dificuldade, de talvez rios gigantes, que você precisa pedir ao Senhor e talvez você está pedindo aos outros? E talvez você está querendo pedir a pessoas, e talvez você está achando que o seu recurso, que a sua solução, que esse problema só vai ser resolvido se você tiver alguém para te ajudar ou para fazer por você. Esdras não fez isso. Ele entendeu a situação, ele entendeu a responsabilidade e ele foi pedir ajuda ao Senhor. O Senhor o atendeu. O Senhor guardou o povo. Continua lendo, se você continuar lendo, a gente não vai ler, está calor, já 8 horas da noite. A gente não vai continuar lendo. Eu estou entendendo, irmão, também estou com calor. Entendeu? Então, ele pediu ajuda ao Senhor. Se você leu do 31 em diante, está falando a chegada de Jerusalém. Eles chegaram em segurança. Eu disse no começo da palavra que eles estavam saindo de um lugar e sendo introduzidos em outro. Um ciclo estava se fechando e abrindo outro. Uma nova
janela estava abrindo para aquelas pessoas. E eles entenderam que era da mão do Senhor que eles precisavam. Eles entenderam que no novo ciclo, no novo tempo da vida deles, não era dos outros, não era da palavra das pessoas, não era da opinião de ninguém. Era do Senhor que eles precisavam. Era da direção do Espírito Santo. Então entenda uma coisa. É do Espírito Santo que você precisa. É a Ele que você precisa buscar nesse ano de 2025. É para Ele que você tem que ajoelhar na tua casa e perguntar: Senhor, qual é o direcionamento? Senhor, o que o Senhor quer fazer? Senhor, o que o Senhor quer com a minha casa nesse ano? Senhor, eu não quero viver da mesma maneira. Eu não quero passar do jeito que eu passei o ano de 2024 me arrastando na tua presença. Eu quero me posicionar. Eu quero entrar contigo esse ano de 2025 e viver o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para minha casa. Porque tem horas, irmãos, que a gente precisa tomar vergonha na cara. Me desculpa as palavras pesadas. Tem hora que a gente tem que entender que o outro não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Porque se as coisas estão difíceis para mim, eu tenho uma comunidade, eu tenho uma igreja, eu tenho os pastores que vão me ajudar. Eu vou falar: Senhor, pastor, ora por mim, eu estou precisando de ajuda. Irmão, mas eu tenho que ser o primeiro a orar. Verdade. Como que eu vou ficar pedindo o pastor Daniel para ir lá em casa toda semana fazer oração, buscar por mim, orar, fazer tudo, e eu só oro quando ele vai lá em casa? Não, irmãos. O povo, ele se posicionou, ele apegou o jejum, eles buscaram. E dentro do livro tem algumas coisas que me chamam muita atenção, que eles viviam assim, eles precisavam de uma continuidade, reconstruir o templo para continuar o relacionamento com Deus. Eles precisavam dar uma continuidade ao relacionamento que eles tinham com Deus. Porque aquele povo lá atrás, lá quando saiu do Egito, lá no Egito, eles tinham uma tábua da lei, eles tinham fundamentos, eles tinham leis que Deus elegeu sobre a vida deles para que eles vivessem em paz. Porque o Senhor mesmo lá em Deuteronômio disse para eles: eis que coloco diante de você a vida e a morte. Eu te dou uma ideia. Escolhe a vida para que você viva. Eles tinham leis para reger a vida deles, mas o povo estava fora. O povo estava voando. O povo, vambora. Não, irmãos, a gente tem que saber. Quem já leu aqui o livro de Deuteronômio? Levanta a mão, pelo amor de Deus, não levanta. Responde só para você. Quem já leu aqui o livro de Deuteronômio todo, irmão? Ali é as regras, é as leis, é os mandamentos, é os fundamentos da vida de um cristão. E às vezes você nem sabe que tinha livro de Deuteronômio na Bíblia. O que é isso, Maria? Está na hora, irmão, da gente viver outro ciclo. Está na hora da gente crescer. Porque Paulo falou assim: quando você for menino, você só pode viver as coisas de menino. Não vai dar para você comer um mocotó se você é um bebê. Eita! Não vai dar para Deus te dar nada sólido se você é uma criança. Vai pesar, pode até te matar. Aí você vai ficar o resto da tua vida só noitinho. Só noitinho. Só noitinho. Até quando? Deus não te chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Está na hora de nós nos posicionarmos. Glória! Eu falo posicionamento na sua vida em todos os sentidos. Na sua vida secular, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida conjugal. Porque você, talvez, e eu só pensa que a vida é só isso aqui: vir no culto, ir para casa, trabalhar, comer, vir para casa, ir no culto, trabalhar, comer. Irmãos, os seus relacionamentos, e o seu relacionamento em casa, e o seu relacionamento com os irmãos, e os seus relacionamentos com seus filhos, com o seu marido. Como está a sua vida? Como está o seu comportamento no trabalho? Você é crente lá? Na escola? Isso é sério. Porque nós carregamos o nome do Senhor. É necessário um nível de posicionamento.
O povo, eles tinham a escritura, Esdras reafirma a escritura, a centralidade da lei para a vida e prática da comunidade. Eles tinham aquilo como regra. A Bíblia para eles era regra de vida. É isso aqui que está escrito, então é isso aqui que a gente vai viver. Era isso que Esdras estava introduzindo no povo. Obedece a palavra, leia e obedece, tenha ela como bússola, para que ela possa te direcionar, para que ela possa te levar, porque ali tem resposta para tudo. A adoração, eles colocaram seus projetos na ordem certa. Primeiro eles constroem o relacionamento com Deus, eles vão lá, constroem o templo e depois eles voltam para construir as muralhas, para construir as casas, porque é assim que funciona. Porque se eu não tiver relacionamento com Deus, eu não tenho direção. Se eu não tiver relacionamento com Deus, eu não sei nem o que fazer. Eu vou ficar perdida dentro das situações reversas que vêm sobre a minha vida. É um novo ano, irmãos. Eita glória. Reestabeleça o seu relacionamento com o Senhor. E a oração e o jejum são mencionados diversas vezes à medida que o povo começou a trabalhar. E toda a construção foi banhada na oração. Tudo que eles fizeram foi banhado na oração, foi banhado no jejum. Não adianta ser crente sem orar, não adianta ser crente sem jejuar. Isso você é um religioso. Você é só um religioso. Você só saiu de uma religião e agora tem outra religião. Conhecer a Deus, ter vida com Deus, Oh, glória. ter relacionamento é quando você convive com alguém, quando você desfruta da companhia de alguém, quando você anda com aquela pessoa. Isso é relacionamento, irmão. Saber que me conhece só de longe. Oi, Mariana, tudo bem? Isso você não me conhece. Me conhece quem vive comigo. Meu pastor me conhece. Meu pastor me conhece. Meus amigos mais próximos me conhecem. E o Senhor quer que nós o conheçamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheçamos e prossigamos. Isso é gradativamente. Isso é dia após dia. Isso não é hoje. Eu vim aqui, já ouvi a palavra, agora eu vou para casa porque eu já sei que Deus é bom e Deus faz maravilhas. Mas você sabe o que Deus quer de você? Ele já falou para você, especialmente para você. O que Ele tem com você? Aí você talvez fala, não, Mariana, Deus nunca falou assim comigo. Você já perguntou? Você já se aproximou para poder saber o que Ele quer? Irmão, tu acha mesmo que Deus ia te tirar do vício? Deus ia te tirar da prostituição? O Senhor ia te tirar talvez do espiritismo? Eu não sei qual ismo que você era. Ia te trazer para cá só para tu ficar sentada aí ouvindo eu falar? Pelo amor de Deus, irmão. Precisamos mudar a nossa mente. Lembra que eu falei para vocês que a Babilônia queria mudar o pensamento das pessoas? Era sobre isso. É mudar o pensamento. Tá tudo bem, vou ficar assim, que tá tudo ótimo, tá todo mundo fazendo só isso, então vamos ficar nisso. Não é só isso. O Senhor não tem só isso para você. Ele quer se revelar. O pastor Elias falou aqui de águas em tornozelos, joelhos, artelhos, lombo, até o ponto que a pessoa se joga no mar e fala, Senhor, faz a tua vontade, porque eu já não quero mais teu controle de nada. Faz do teu jeito, porque eu não controlo nada. É o Senhor que controla todas as coisas. Entende isso? Sai daqui refletindo sobre isso. Eu preciso saber quem é esse Deus. Eu quero conhecer Ele. Glória a Deus. Que talvez você não tenha essa sede no teu coração. Talvez você não tenha. Eu vou lá na igreja, vou no culto. Quem vai pregar hoje? Pastor Daniel, glória. Ele grita, eu gosto, ele grita a beça. Recebo de Deus quando ele grita, irmão, pelo amor de Deus. Muda a sua mente. Oh Deus. Obrigado, Jesus. Mude o seu pensamento. O Senhor tem
coisa nova para a minha vida e para a tua vida nesse dia. Glória. Mas é necessário um posicionamento. Esdras se posicionou e viveu. Se você ler o capítulo 9, se você ler o capítulo 10, Esdras entra em Jerusalém, ele confronta o povo estava fazendo coisas erradas, o povo se arrepende, o povo volta para Deus e vive coisas inacreditáveis com o Senhor. Mas porque um homem se posicionou, um homem que aplicou a palavra do Senhor e o povo entendeu e as coisas naquele lugar mudou. E é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Mudança nesse novo ano. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória! Quem recebeu a palavra? Quem recebeu? Fica de pé, irmão. Fica de pé. Está finalizando. E palavra, né? Pra gente. Começar.